Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de... Hoje não é Alteryx, hoje a gente não vai falar do Dreamcast, hoje a gente inicia uma nova videoaula, como vocês podem ver aqui em cima, a aula sobre Tableau. Vamos conhecer essa ferramenta de Self BI, essa ferramenta de Data Visualization, que faz uma série de coisas. E para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, eu vou deixar dois links, tá? Dois vídeos. Um vídeo que a gente publicou há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, referente a como utilizar o Tableau a partir do zero. Nele, o nosso pessoal aqui, o Lucas, o Matheus, que trabalham com a gente, eles construíram um dashboard do zero para poder ensinar para vocês como é que funciona. E também, há umas 2 semanas atrás, a gente fez o Dreamcast com a nossa sócia Daniela. A Dani, ela mostrou como é que foi para ela a inserção do Tableau na carreira de análise de dados, né? Porque ela é especialista nessa ferramenta. Então vale a pena, depois que você assistir esse vídeo, você dar uma conferida nesses outros dois que eu vou deixar linkado aqui em cima, porque eles vão ajudar muito vocês nesse processo de inserção do Tableau no seu dia a dia. Eu sei que muitas empresas aí têm adquirido essa ferramenta, muita gente tem utilizado, só que o grande desafio é: eu implemento a ferramenta na minha empresa, como é que as pessoas, as áreas de negócio conseguem utilizá-la? Justamente tentando ajudar com isso é que a gente vai fazer essa série para vocês, tá bom? Hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre conexão de dados. Então, como é que eu me conecto a uma fonte de dados no Tableau e quais as modelagens que eu consigo fazer nessa fonte de dados utilizando o Tableau Desktop. Mais para frente, a gente vai ter umas aulas sobre o Tableau Prep, que é uma outra solução de preparação de dados, que é similar ao Alteryx, tá? Então eu vou deixar até o link também da playlist de Alteryx para vocês, para quem estiver interessado em se aprofundar um pouco mais sobre modelagem de dados, beleza? Então vamos lá, vamos conferir conexão de dados no Tableau. Bom, pessoal, então aqui, ó, vocês já veem a minha tela do Tableau, né? Então, quando a gente está aqui na tela do Tableau, esse espaço que vocês estão vendo que ele está em branco, nada mais é do que um espaço onde eu vou ficar mostrando as suas telas mais recentes, tá? Os últimos projetos que você abriu, eles vão ser exibidos aqui. E aí fica um clique de distância, tá bom? Aqui no lado esquerdo, o que a gente tem? A gente vai ter todas as conexões de dados que o Tableau nos permite. Então, eu tenho a conexão de Tableau Server, eu consigo conectar então no servidor Tableau, se você tiver de repente um Tableau aí na sua empresa, né? Você consegue fazer essa conexão aqui. Excel, arquivo de texto, JSON, aqui eu tenho uma relação de servidores, né? Que o Tableau também consegue se conectar. Além das fontes de dados, que são fontes de dados exemplo, que o próprio Tableau Desktop traz para nós, para a gente conseguir trabalhar no software, né? Para conhecer o software. E é justamente uma dessas que a gente vai usar, que é a Superloja, que é uma base em Excel, que tem 3 arquivos dentro dela, né? Eu vou clicar aqui, ó, só para vocês verem, ó. Quando eu clico, e é o que vocês vão fazer, vocês vão abrir o software, a fonte de dados, vão trazer, e aí o Tableau vai trazer esta tela, tá? Se vocês olharem aqui na parte de baixo, a gente tem planilha e fonte de dados. Planilha é onde a gente vai começar a construir as nossas visualizações, mas hoje a gente vai trabalhar na parte de fonte de dados, que foi o que eu falei para vocês, que a gente vai aprender as modelagens que a gente consegue fazer com o Tableau Desktop, tá? Eu vou cancelar essa base que está aqui para mostrar como é que ficaria a tela quando vocês abrirem numa fonte de dados que não seja a exemplo do Tableau, tá? Então, quando você abrir, você vai cair numa tela que vai ficar desta forma aqui, ó. Essa tela em branco, tá? O que é essa tela em branco? É o Tableau esperando que você diga para ele, aqui do lado esquerdo, quais são os campos que você vai trabalhar. Então, você tem a base de pedidos, você tem a tabela de devoluções, tudo isso está dentro de um arquivo Excel. Pode ver aqui na conexão que a gente consegue entender que nós estamos trabalhando com um arquivo Excel, tá? Então, se você vier aqui ó, na frente da tabela e clicar nesse ícone de visualização de dados, estou passando o mouse para vocês verem, ele te mostra quais são os dados que tem dentro dela. E aqui, ó, olhando as colunas, a gente consegue perceber que tem uma que é ID do pedido, tá vendo? Essa coluna ID do pedido, quando eu vou na tabela de devoluções e peço para olhar ela, eu vejo que é idêntica à que eu tenho em devoluções. O que isso quer dizer? Que aqui eu tenho a lista de pedidos que foram feitos e aqui eu tenho a lista de quais os pedidos foram devolvidos com status, né? Se eles foram devolvidos, ó, com uma marcação, na verdade, não é nem o status, porque todos os dados estão como sim. A gente vai ver como eu descobri isso
como eu soube disso mais para frente, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a base de pedidos. Como é que eu levo ela para o meu projeto? Clico e arrasto aqui, ó, no espaço em branco. Arrastei, aqui na parte de baixo da tela, a gente consegue ver todas as colunas do nosso projeto do Tableau, tá vendo? Todas as colunas dessa tabela de pedidos. Essa coluna aqui de ID de fila, se por um acaso eu não fosse trabalhar com ela, por exemplo, eu quero trabalhar só com a ID do pedido, eu não quero trabalhar com a ID de fila. Como é que eu faço? Eu clico aqui, ó, primeira modelagem que eu vou ensinar para vocês, ó, eu clico nessa setinha para baixo, em cima do cabeçalho, e vou na opção ocultar. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse excluindo essa tabela do meu projeto Tableau, tá? Estivesse apagando ela totalmente. Mas o Tableau não está excluindo, ele somente está ocultando. Ah, Rodrigo, mas aí eu ocultei e não queria, fiz errado. Como é que eu corrijo? Basta eu vir aqui em cima, ó, nessa parte, nessa flag aqui, ó, mostrar campos ocultos. Se eu clicar aqui, ele me mostra todos os campos que eu ocultei. No caso, com esse meio nessa cor cinza, né, acinzentada, que é para sinalizar que é um campo oculto. Se eu quiser reexibir ela, basta eu clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, em cima do cabeçalho, e ir na opção de reexibir. O botão direito ele serve como a setinha para baixo, tá? Ele mostra os mesmos campos. Beleza? Então, vamos voltar a ele, vamos deixar esse campo aqui. E aí, como eu falei para vocês, né, eu quero trabalhar com a tabela de devoluções também. Por quê? Porque eu quero que a nossa base ela tenha a relação de pedidos e desses quais foram devolvidos. Eu quero uma base completa. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou pegar a tabela de devoluções e vou arrastar ela aqui no meio do Tableau também. Quando eu arrasto, percebam que ele faz meio que uma conexão entre as duas tabelas. Essa conexão é o que a gente chama de join. O que é o join? O join é quando eu uno uma tabela com outra e eu acrescento colunas na minha base. Quando eu acrescento linhas, é o que a gente chama de union. Quando eu acrescento colunas, eu estou chamando isso de join. O que eu quero não é a tabela de pedidos e mais o status de devolução. Então, quando eu juntei, quando eu fiz esse join, eu estou acrescentando colunas. Que colunas eu acrescentei? Essas duas primeiras aqui, ó. ID do pedido, da tabela de devoluções, e o status de devolvido. Como é que eu sei que essas duas colunas são da tabela de devoluções? Porque em cima do cabeçalho ele sinaliza de qual tabela essa coluna veio, esse campo veio. Então, eu tenho duas colunas da tabela de devoluções e todas as outras da tabela de pedidos. Beleza? Então, eu trouxe, só que eu tenho opções de join, tá, pessoal? Então, eu vou explicar para vocês. Ó. Se eu clicar aqui no join, eu vou poder fazer um join interna, a opção interna, opção esquerda, opção direita e opção externa completa. Antes de eu explicar isso, reparem aqui na parte de baixo, ó, que eu tenho o ID do pedido da tabela pedidos conectando com o ID do pedido da tabela devoluções. Se eu quisesse incluir mais algum campo, eu poderia, basta eu clicar aqui nessa setinha para baixo, eu faço uma inclusão de algum outro campo, em ambas, tá? Isso daqui, essa primeira relação, o Tableau faz automaticamente. Quando você joga duas tabelas e ele encontra algum campo que consegue correlacionar ambas, ele já cria essa correlação para a gente, tá? Além disso, eu posso vir aqui clicando e ir adicionando também. A interna, agora voltando aqui na parte de cima, né? Essa primeira relação que é interna, vocês podem ver que o colorido entre os dois círculos está só no centro. O que significa? Ele está trazendo como resultado somente os pedidos que tem na tabela de pedidos e os pedidos que tem na tabela de devoluções, o que é comum entre as duas tabelas. Quando eu escolho a opção esquerda, eu estou falando para ele me trazer todas as relações de pedidos da tabela de pedidos e encontrar quais desses tem na tabela de devoluções e me trazer os dados da tabela de devoluções. Então, a da esquerda manda, que é a tabela de pedidos, e ele completa com dados da direita. Quando eu escolho a tabela da direita, eu estou pedindo para ele, eu só vou trabalhar com a relação de pedidos que tem na tabela de devoluções e completa eles com dados da tabela de pedidos. Tá? Isso é a direita. E a externa completa é aquele join que traz tudo dos dois lados, tá bom? É essa opção de join, é a externa completa. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a esquerda. Por quê? A gente quer todos os pedidos e quer saber desses quais foram devolvidos.
O que que vai acontecer neste caso, né? Percebam que já de cara eu tenho alguns registros que estão nulos. Por que que esses registros estão nulos? Porque são registros que tem na tabela de pedidos, ID do pedido, mas não tem na devolução, por isso que ficou nulo, tá? Então vamos deixar, né? Porque esse nulo significa o quê? Esse nulo, ele significa exatamente aqueles pedidos que não foram devolvidos. Por isso que eles não estão na tabela de devolvidos, na coluna de devolvidos, né? Então, primeira coisa, primeira modelagem, vamos ocultar essa primeira coluna aqui de ID do pedido da tabela de devoluções, porque ele é igual ao ID do pedido da tabela de pedidos. A única coisa é que ele tem mais registros nulos, que são aqueles que têm pedido e não têm devoluções. Então, eu vou ocultar essa coluna. Beleza, tem a minha modelagem. Não quero que fique me mostrando esses campos ocultos, então eu volto aqui e clico na flag. E agora eu vou começar a modelar, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês chamado aliases aqui, ó. Aliases. O que que significa aliases? Se você clicar aqui na setinha para baixo, você vai ter essa opção de aliases, ou clicar com o botão direito, você também tem a opção. Quando você clica no aliases, o Tableau ele vai te mostrar quais são os campos que tem nessa coluna. Então, a gente tem, nessa coluna devolvido, a gente tem dois tipos de registro, sim ou nulo. O alias nada mais é do que substituir a informação. Então, assim, ó, quando tiver sim, eu quero que você mantenha o campo como sim. Quando tiver nulo, você vai mostrar aqui para mim como não. Para eu saber que foi devolvido, sim, e quando era nulo, é não. E aí eu dou um OK. Olha só os nossos nulos agora, ó, na primeira coluna. Agora eles ficaram como não, tá vendo? Foi devolvido? Não. E quando for sim, é um pedido que foi devolvido. Beleza? Agora, se eu quisesse renomear meus cabeçalhos, como é que eu faço isso? 2 cliques e renomeio, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, e chamar essa coluna agora de status da devolução. Pronto. Modifiquei. Então, é desta forma que a gente renomeia. Ah, mas eu renomeei, mas eu queria ver qual era o nome original. Basta eu clicar com o botão direito, restaurar nome. E aí eu restaurei o nome original da nossa coluna. Beleza? Vamos agora à parte de alteração de tipos de campos. Como é que eu altero tipos de campos? Ó, em cima de cada coluna, no canto superior esquerdo, você vai ter sempre um símbolo. Nessa primeira aqui, no nosso caso, está um ABC. Ó. Se eu clicar nele, eu tenho as opções de campos que o Tableau me apresenta para eu modificar esse registro. Então, eu posso deixar ele como número, decimal, número inteiro, data e hora, data, cadeia de caracteres, que é texto, booleano. E aí eu tenho alguns de funções geográficas, tá? Quando você tiver dados geográficos, você pode escolher essa parte de função geográfica aqui. Beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, esse vai ser cadeia de caracteres mesmo. E igualmente eu posso ir alterando os outros, tá? Eu não vou fazer nenhuma alteração aqui, porque eles já estão no formato que me interessa. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, Estado, ó, Distrito Federal, Risaralda, São Paulo. Se você olhar para o tipo do campo, vocês vão perceber que ele está como cadeia de caracteres, mas ele está com uma bolinha, assim, ó, como se fosse um globo. Significa que ele está com uma função geográfica de estado e província. Tá vendo? Cadeia de caracteres com uma função geográfica de estado e província. Por que é bom eu ter isso? Porque quando eu sinalizo que isso aqui, por exemplo, é uma cidade, isso aqui é um estado e isso aqui é país, se eu fizer um mapa e jogar esses registros, o Alteryx vai conseguir montar e vai plotar o mapa para a gente. Então é importante que eu tenha essa modelagem dos tipos do campo de acordo com como eu quero trabalhar. Tudo bem? Então aqui já fizemos essa checagem. Os campos estão do jeito que nós queremos, beleza. Agora eu posso pegar e fazer alguns campos calculados, tá? Então eu vou ensinar vocês como é que eu crio campos calculados. Imaginem vocês, ó, que esse ID fila, eu quisesse pegar todas as filas que têm ID abaixo de 20 e criar uma classificação para elas que elas vão ser chamadas de primeiras. Ou seja, são as primeiras filas. Tudo que for depois de 20 são as demais filas. Então, eu quisesse fazer uma classificação para saber quais são primeiras filas e quais são demais. Eu venho aqui, clico na seta ou no botão direito e vou nessa opção Criar Campo Calculado.
Quando eu clico nesse criar campo calculado, o Alteryx ele vai me mostrar esta tela aqui, ó, que é uma aba de cálculo. Então, primeiro eu dou um nome para esse campo calculado. Então, esse nome calculado vai se chamar classificação de filas. Aí ele já está me trazendo o campo aqui, né? Aqui, gente, é linguagem SQL, tá? A forma de montar. Então, vocês pesquisem sobre isso. Mas, se você quiser saber mais sobre as medidas, aqui, ó, nessa parte onde tem todos, aqui embaixo, é a relação de todas as medidas do Alteryx. E aí você pode escolher... Do Alteryx não, do Tableau. Olha aí, eu fico dando tanta aula de Alteryx. Deixo até o gancho aqui, né? Para vocês conferirem a playlist com aulas do Alteryx, que aí eu acabo falando dele quando eu estou em outra ferramenta. Então, o Tableau, ele traz aqui, ó, toda a relação de medidas que você pode desenvolver nele. E aí, que por sinal são medidas que funcionam tanto no Tableau quanto no Alteryx, tá? Em ambas as ferramentas. Então, conhecer SQL é muito bom porque você consegue trabalhar com mais de um software, né? E aqui eu posso ou pesquisar por aqui, ou eu posso inserir a minha expressão de busca aqui e ele vai me encontrar a medida, o cálculo, né, que eu quero fazer de forma automática. Ele vai me sugerir ele aqui em primeiro lugar. Aqui na parte do todos, ó, eu posso escolher tipos de campo. Ó, por exemplo, número. E aí, ele vai me mostrando alguns cálculos para transformar o campo no que eu quero. Para transformar em cadeia de caractere, cálculos com data, cálculos para conversão de tipo, cálculos para agregação, cálculos para usuário. Você tem N tipos de cálculos, tá? Espacial, que é a parte geográfica, né? Para você criar algumas medidas com campos que são espaciais, né? Que têm função geográfica. Ou todas. Então, aqui nada mais são do que as categorias dos cálculos, das fórmulas, e aqui embaixo todas as possíveis fórmulas para usar. Além disso, você pode vir aqui nesse espaço em branco e colocar. Então, eu vou usar a fórmula if. Quando eu escrevo if, ele já me traz automaticamente algumas possíveis utilizações, algumas funções, né, que envolvem a expressão if que eu escrevi. Então, eu vou usar esse primeiro que é o if. Se eu der um tab, eu pego ele. Então, if id fila for menor que o número 20, then você vai chamar, ó, esses IDs de fila de primeiras, para eu saber que são as primeiras filas. Else, se não for primeiras, você vai chamar de demais. Fecho a minha aspa única. E aí, reparem uma coisa, ó, se eu paro e vou dar um OK, eu não consigo porque ele me mostra aqui que o cálculo contém erros. Ele sempre vai te dar uma sinalização se tiver algum problema no seu cálculo. Se você clicar aqui, ele te fala o que é. Ó, um end é esperado para corresponder a if. Então, para terminar o if, eu preciso usar um end toda vez que eu faço um if. Aí agora ele me mostra que o cálculo está válido, tá? Então, quando vocês usarem funções aqui, medidas, essas fórmulas, sempre o Alteryx vai te ajudando, o Tableau vai te ajudando aqui embaixo, mostrando se isso está válido, sim ou não. Tudo bem? Então, fizemos isso, ó, demos o end, cálculo válido, vou vir aqui, vou dar um OK. Agora eu posso olhar aqui, ó, que ele criou, o Tableau criou essa coluna ao lado da minha coluna de pedidos aqui, do ID de fila, e já falou que isso aqui, ó, não é nem da tabela de devoluções, nem da tabela de pedidos. Ele é um cálculo. Reparem que ele está mostrando aqui em cima que é um cálculo que eu fiz. Eu consigo ver que é um cálculo por isso, ou se eu vier aqui em cima na parte da edição do tipo do campo, tem um sinalzinho de igual antes do tipo. Isso mostra que é um campo calculado, tá? Não é um campo original. E aí ele está me mostrando os resultados, ó. Quando está abaixo de 20, ele colocou como primeiras, acima de 20, demais. Interessante, né? Se eu fizer essa fórmula, não gostei desse campo calculado, quero deletar, basta eu clicar com o botão direito e opção excluir. Aí, gente, aqui, ó, o que é importante a gente notar, né? Se eu tentar fazer essa exclusão para uma coluna que não seja um campo,
ó, um campo calculado, um campo que eu adicionei depois de trazer o banco de dados, a fonte de dados, o Tableau não deixa, ó. Ele só me dá a opção de ocultar, tá? Excluir somente campos que nós adicionamos depois de importar o banco de dados, tá? Aí eu tenho a opção de excluir, beleza? Só que se eu quisesse fazer essa classificação de uma outra forma, eu poderia fazer usando grupos. A gente consegue usar uma opção do Tableau chamada grupo. Então eu clico aqui ó, no ID fila e vou nessa opção aqui, ó, criar grupo. Olha que interessante. Aqui eu tenho a relação dos campos, ó, eu tenho essa lista dos meus campos de ID fila, né? Então eu tenho todos esses. Aí imaginem que eu quero incluir um grupo só dos menores de 20, né? Então eu vou ou com Ctrl clicando, ou eu clico em um, seguro Shift no teclado e vou até a opção que eu quero, então até 19, ó, aí todos estão selecionados. Aí eu venho aqui nesse botão grupo. Quando eu faço isso, ele meio que criou uma segmentação, tá vendo? Se eu der 2 cliques aqui, ó, nessa parte superior, eu dou um nome para esse grupo, né? Como eu quero que apareça no banco de dados. Então, vai ser primeiras, o nome. Aqui em cima eu dou um nome para o campo, né? Então, qual que é o nome desse campo? Ó, classificação, filas, grupo. Eu tenho que pôr o grupo porque senão vai ficar com o mesmo nome da outra coluna e ele vai acusar erro, tá bom? Então, ó, classificação, filas, grupo. Aí eu pego os demais campos, ó, do 20 até o final. Venho aqui, rolo, seleciono, clico no grupo também, e esses daqui eu vou chamar de demais. Fechei. Nome, classificação, grupos, primeiras, demais, eu venho aqui e dou um OK, ó. Quando você faz isso, pode olhar lá no final da sua base, olha aqui, ó. Ele criou a coluna classificação, só que agora se você olhar em cima do nome do campo, está escrito grupo, e não cálculo, como tinha na outra. Então, cálculo significa uma coluna que foi calculada, né, um campo calculado, e grupo, uma utilização de grupos. Ó. Então, a gente criou grupos aqui. Beleza? Então, mais duas formas da gente modelar os nossos campos. Tá bom? Aliases, a gente aprendeu alias, a gente aprendeu calcular e a gente aprendeu a fazer grupo. Agora vamos aprender filtro. Como é que eu faço filtro? Aqui em cima, ó, na parte superior, a gente tem essa opçãozinha de adicionar filtros aqui, ó. Então, imagina que eu quero trabalhar só com as colunas que são primeiras aqui, só com as filas que são as primeiras filas. Eu venho aqui no filtro, adicionar. Aí ele me abre essa janelinha. Eu venho em adicionar também. Escolho o campo, ó, eu quero classificação de filas, dou um OK. Aí eu tenho a lista, ó. Aí eu posso escolher pegar só as demais, os que são demais, ou só as primeiras. Eu flego só as primeiras, dou um OK, dou outro OK. Ele aplicou um filtro na fonte de dados, agora eu tenho só as primeiras. Eu posso editar depois o filtro. Ó. Eu venho aqui, clico no filtro que eu criei, clico em editar. E aí, se eu quisesse fazer o invertido, eu só quero mostrar as demais. Em vez de selecionar as demais e descegar as primeiras, eu poderia fazer isso. Ó. Eu clico na que eu quero, excluir, e aí eu venho no botãozinho aqui, ó, e seleciono excluir. Ele fica com um risco. Neste caso, eu estou excluindo os registros que eu selecionei, tá? Então, ele só vai mostrar as demais, beleza? Não vou fazer isso, porque vocês já entenderam o resultado, eu vou mostrar outras coisas. Se eu tivesse outros registros aqui, eu poderia usar esse lista de valores personalizados. Esse lista de valores personalizados, o que, que ele faz? Ó? Eu digito alguma coisa que eu quero usar como filtro e dou um Enter. Aí, por exemplo, ó, vou usar demais, vou dar um Enter. Ele inseriu demais aqui embaixo. Aí eu clico na flag demais. Beleza, eu apliquei esse filtro demais usando o lista de valores personalizados. O lista de valores personalizados ele vai funcionar para isso, para você digitar alguma coisa na mão. Você vai digitar o registro, em vez de ficar caçando na lista inteira, no selecionar lista, quais os campos. Imagina que tivessem várias fragmentações, vários tipos de campos, né? De registros, na verdade. Aí você poderia vir no lista de valores personalizados, escrever só aquele que você quer excluir, selecionar ele, excluir não, filtrar,
selecionar ele, e aí ele vai incluir. E se eu quiser excluir? Eu venho aqui, ó, clico no demais e clico em excluir. Aí ele já não vai mais me trazer essa opção. Ele vai trazer tudo que for diferente do que eu inseri aqui, tá bom? Então é para isso que serve a lista de valores personalizados. Beleza, gente? Então aqui eu vou ensinar vocês mais uma parte que é a coringa de um filtro. Essa abinha coringa, as demais condições superior fica para aulas futuras para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Mas a coringa, ele te ajuda assim, eu tenho aqui ó, a opção contém, eu escrevo alguma coisa, então por exemplo, só o mais. Se contiver a expressão só a escrita mais, ele já vai filtrar e vai trazer esse campo para mim. Então se eu vier aqui ó, e colocar o ok, ó, eu tenho a classificação todos os demais, porque eu pedi para ele olhar só para o que contém mais, tá? E se eu editar aquele filtro, ó, na condição coringa, eu posso tirar esse contém mais e, na verdade, posso colocar assim, ó, só contém demais e primeiras, né? Só contém pri. Só que aí, se eu colocar assim, ó, termina com pri, olha o que vai acontecer. Base em branco, certo? Agora, se eu vier aqui no editar e falar para ele assim, ó, inicia com pri, que é o primeiras. Agora ele trouxe todos os primeiras. E depois eu tenho uma opção que é corresponde exatamente a primeiras, tá? E aí se eu colocar o corresponde, toda a expressão tem que estar de acordo com o que a gente escreveu naquela janelinha do Coringa. Beleza? Então para isso que serve. O Coringa também vai ter em todos os tipos de filtros. Agora tem algumas diferenças quando a gente está fazendo filtro em campo texto, campo data ou campo número. Quando a gente fizer filtro num campo número, tipo ID fila, ó, eu vou vir aqui ó, na parte de filtros e vou adicionar mais um. Eu vou adicionar um filtro no campo ID fila. Quando eu dou um OK, ele me traz essa janela de filtros, gente, que são outras opções de filtro para o campo numérico. Então, eu posso pegar um intervalo de valores entre os registros que eu tenho no campo. Ele está me trazendo de 1 a 19, por quê? Porque o meu filtro anterior pega só aqueles IDs que são das primeiras filas, né, que vai dar 1 a 19. Então, eu poderia escolher uma relação de números entre esses dois. No mínimo, esse número. Então, eu poderia colocar no mínimo 10. Ele vai trazer de 10 para frente. No máximo, tal número. E o especial é só valores nulos, só valores não nulos ou todos os valores. E aí eu dou um OK, ele faz esse filtro, tá? Eu vou cancelar esse aqui do classificação de filas, do ID de fila, porque eu não quero inserir, eu só fiz isso para mostrar para vocês. E quando for um campo data, você também pode ir lá no filtro, adicionar, escolhe o campo que tem data, por exemplo, data do pedido, dá um OK, e aí ele vai te trazer várias opções. Ó. Então, eu vou clicar só no próximo aqui, e aí ele já vai mostrar várias opções de data. Ó. Data relativa vai olhar para outras datas, né? Então, eu tenho hoje, eu tenho amanhã, né? Então, ele vai olhar para a data relativa de hoje e aí vai fazer toda a data que for do dia de amanhã, ele vai fazer o filtro. Eu posso pegar ontem, eu posso pegar os últimos X dias, os próximos X dias, e isso vai se aplicar também para semanas, para meses, para trimestres, para anos, só o ano anterior, só este ano, só o próximo ano. Aí no ano a gente tem essa opção, ano até a data, que é o que a gente chama de year to date, né? O que significa isso? Ele vai pegar desde o começo do ano corrente até a data atual e vai trazer para nós esse filtro. Legal isso, né? Essa parte de datas relativas, bem bacana. Pode ser também intervalo de datas, a partir de uma data, de respectiva data para trás, né? Então, até um limite de data. E o especial, datas não nulas, datas não nulas, datas nulas ou todas as datas. Aí você faz esse filtro na sua coluna, beleza? Então, você tem também essa opção quando o campo é data de filtro, que é uma opção bem legal. Esse filtro do Tableau é bem interessante, de datas, ele é bem inteligente. E aí, gente,
Para terminar, então, nosso vídeo e nossa parte de modelagem, a gente explica um pouquinho a diferença entre tipos de conexões, né? A gente vai ter algumas conexões, são as conexões em tempo real. O que significa isso? Significa que eu conectei o meu Alteryx na minha fonte de dados, por exemplo, no meu servidor, não parei de trazer dados de lá, eu não desfiz essa conexão, ele está plugado em tempo real, online, ou seja, tudo que meu usuário, que a pessoa que vai ver o painel, fizer no painel, um filtro, de repente um parâmetro, um cálculo, o Alteryx vai lá, o Alteryx não, o Tableau, ele vai lá na fonte de dados, vai fazer essa conta e vai trazer o resultado. Tá bom? Então é isso que significa em tempo real, ele fica plugado. Qual a vantagem do tempo real? Qualquer alteração que acontecer na fonte de dados, o Tableau reflete no dashboard instantaneamente, tá bom? Agora a gente tem a extração. O que é a extração? A extração é o Tableau indo na fonte de dados, trazendo esses dados para a memória dele, então ele baixa, isso demora se a sua base for muito grande, e aí no dashboard eu já não vou ter uma atualização online. Então, essa atualização vai precisar de um agendamento. Toda vez que eu pegar e atualizar o meu projeto de Tableau, ele vai lá, conecta na fonte de dados, faz essa atualização e traz essa atualização para mim. Pessoal, então dessa forma a gente vai encerrando esse primeiro vídeo de Tableau, né? Para você que quer conhecer um pouco mais dessa ferramenta, saber utilizá-la aí no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse conteúdo, gostou dessa parte de modelagem, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para a gente conseguir chegar na nossa meta de 1000 inscritos até o fim do ano, beleza? Eu vou deixar, né, relembrando, né, que tem os 2 vídeos aqui em cima, falando um pouco sobre Tableau, né, como utilizar o Tableau do zero, e a entrevista com a Dani, explicando como o Tableau é bom no dia a dia de um profissional de análise de dados, que mexe com dados, tá bom? Se vocês curtirem, se vocês querem aprender um pouco mais sobre o tema, podem conferir lá, e semana que vem tem mais vídeos sobre Tableau, beleza? Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau!